Mas o tema que eu vou falar para vocês é sobre a perfeita consagração a Jesus por Maria. Não sei se você sabe, mas essa consagração que a gente faz do tratado é a perfeita consagração a Jesus. Por que ela é perfeita? Por que ela é perfeita? Porque nós temos um meio perfeito que nos leva a Jesus. Você pode se consagrar a Jesus por você mesmo? Pode ou não pode? Sim ou não? Pode. Você pode se consagrar a Jesus. Eu quero ser todo de Jesus. Senhor, eu me consagro a Ti, eu me entrego a Ti. Pode. Só que essa consagração que você faz não é perfeita. Por quê? Porque são seus próprios méritos, seu próprio coração, né, que se consagra a Jesus. Você é o meio dessa consagração. E nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores. Nós somos infiéis. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente se compromete com Jesus em algo e a gente não cumpre? Já aconteceu com você de não cumprir algo que você prometeu para Jesus? Claro. Agora, quando eu me consagro a Maria, mas aí eu continuo não cumprindo. Porque a gente ainda pisa na bola, né? Mas o meio, o instrumento que nos leva a Jesus Cristo é a Virgem Maria. E ela é fiel. Por isso a entrega é a ela e ela a Jesus. É uma consagração a Jesus, sabedoria encarnada, por meio de Maria. Nos tornamos escravos de Maria e ela nos entrega a Jesus. É mais ou menos assim, eu me torno propriedade, o seu nome mesmo? O Alisson é propriedade minha. Então o Alisson se entrega a mim como meu escravo. Eu pego o Alisson e falo assim, então eu vou te dar para ele. O Alisson é dele. Mas na verdade quem deu o Alisson para ele sou eu. Quem fez o compromisso, o contrato, quem fez aquele, como se assim, que colocou tipo assim, ia falar uma palavra meio estranha, né? Quem colocou o aval da consagração do Alisson a ele fui eu. Estão entendendo? Vamos supor, quando você vai alugar uma casa, né? Não sei se algum de vocês já alugaram. Conta mais quem está te avalizando do que você. Às vezes a pessoa não tem condição nenhuma de fazer um aluguel, mas se ela arrumar um avalista bom, ela arruma qualquer aluguel. Até de 100 mil reais por mês. Se o avalista der conta de pagar, ela arruma. De quem é o mérito? Do avalista. A consagração a Jesus por meio de Maria, nos entregando a ela como escravo, é isso. Ela se torna nossa avalista diante de Jesus. Por isso que é uma consagração perfeita. São Luís fala isso, é uma perfeição de consagração. Não é uma consagração só de consagrar, não. É uma perfeição de consagração. E olha, gente, na história da igreja, são inúmeros os santos que alcançaram a santidade por meio dessa consagração. Inúmeros os santos. O mais recente canonizado chama-se São João Paulo II. Vocês já contaram isso para vocês nesse final de semana. O mais recente é ele, que tinha como lema do seu episcopado, totus tus, todo teu Maria. Esse era o lema dele. O escudo de João Paulo II é um escudo azul, quando ele se tornou bispo, um escudo azul por causa da consagração total à Virgem Maria. Da perfeita consagração. Agora, quais são os efeitos dessa consagração? Porque assim, não é simplesmente se consagrar, então beleza, como é que é essa consagração? Além de ter a Maria como avalista, além dela ser aquela que leva a nossa consagração a Jesus, existem algumas coisas que estão infundidas nessa consagração que também ajudam na perfeição dela. Quem aqui já é consagrado? Já fez o tratado alguma vez? Levanta a mão alto. Vocês lembram da carta que escreve, não lembram? Lembra ou não lembra? Lembra da carta? A carta, essa carta de consagração, é o grande resumo do que a gente se propõe a viver, por meio de Maria. E é o grande resumo da eficácia desta consagração a Nossa Senhora. Porque a carta começa primeiro reconhecendo quem é Jesus. Olha, gente, se eu não reconheço quem é Jesus na minha vida, não dá para eu ser consagrado a Ele. Nem por meio de Maria. Então ela reconhece, olha como é que começa. Ó sabedoria eterna e encarnada, ó amabilíssimo, adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
unigênito Filho do Eterno Pai e da sempre Virgem Maria, adoro-vos profundamente no seio e nos esplendores de vosso Pai, durante a eternidade, no Pai durante a eternidade, e no seio virginal de Maria, vossa Mãe digníssima, no tempo de vossa encarnação. A primeira coisa que a gente precisa entender dessa consagração é que eu preciso reconhecer quem é Jesus Cristo. Quem é a pessoa de Jesus. Maria é o meio, mas quem é Jesus? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que vai agir na minha vida e que eu me dou como escravo a Maria, mas na verdade é para ser consagrado a Ele. Por isso eu me dou a Maria. Quem é Jesus? E aí eu faço a pergunta para você. Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é esse homem, esse verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Sabedoria encarnada, né? Sabedoria encarnada. O belo, o bom e o verdadeiro. O único que tem toda a beleza, toda a bondade e toda a verdade. Esse é Jesus. A primeira coisa é reconhecer isso. E a gente reconhece tanto quem é Jesus, que essa consagração, para falar assim, mas se eu reconheço quem é Jesus, então por que eu preciso de Maria? Quando eu reconheço quem é Jesus, aí eu entendo que eu preciso ainda mais de Maria. Quando eu reconheço quem é Jesus. Porque eu vejo Ele tão grande, tão maior que eu, tão melhor que eu me torno cada vez mais indigno dele. Aí eu preciso de Maria. Porque se a gente continuar lendo, fala assim, não ouso aproximar-me por mim mesmo de vossa santíssima e augustíssima majestade. É por esta razão que recorro à intercessão de vossa Mãe Santíssima. Não ouso aproximar-me de vossa augusta majestade por mim mesmo. Esse é o reconhecimento de quem é Jesus. Se nós, claro que é um processo, né? Se nós entendemos claramente, perfeitamente, talvez nessa vida a gente não entenda quem é Jesus, nós vamos estar talvez 24 horas pedindo perdão por tudo que a gente é, entendendo que a gente não é nada diante dele. Claro que ele tem a sua misericórdia, mas não somos nada diante dele. Então a primeira coisa é isso, entender quem é Jesus, né? Aqui continua dizendo que ele aniquilou o pecado, que ele morreu e que ele se fez escravo, né, para nos salvar. E aí a segunda coisa da consagração, que torna ela perfeita, né, o principal motivo é Maria, ela é o meio. Mas aí tem as condições. A primeira é o reconhecimento de quem é Jesus. A segunda coisa é uma consagração que renova as nossas promessas do batismo. Você sabe as promessas que fizeram por você no seu batismo? No dia que você foi batizado? Nem sempre a gente lembra, né? Quais são as promessas do batismo, você sabe? Talvez você não lembre do seu, mas você sabe quais são as promessas do batismo? Sabe ou não sabe? Não sabe? No dia que a gente é batizado, e quando a gente renova, por exemplo, na primeira Eucaristia a gente renova, na Crisma a gente renova, né? Então muitos de vocês já renovaram. A gente faz duas coisas. Renuncia ao demônio e o mal e atesta a nossa fé. Confirma a nossa fé, diz em quem nós cremos. Essas duas coisas. O cerne, a essência da consagração está nisso. Em renunciar o mal, renunciar o demônio, as suas obras, né, as suas ações e reconhecer em quem nós cremos. Tem um santo, diz isso no tratado, que diz que muita coisa de ruim acontece na vida de pessoas, muitas pessoas se perdem na caminhada cristã porque não renovam suas promessas batismais. Que a gente tinha que fazer essa renovação cotidianamente. E o que é? Renunciar ao mal e assumir em quem nós cremos. Aqui na carta tem uma parte que fala assim, aí a gente fala o nome, infiel pecador, renovo e ratifico hoje, em vossas mãos, os votos do batismo. Aí fala, renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo. Sabedoria encarnada, para segui-lo, levando minha cruz em todos os dias de minha vida, e a fim de lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido. Escolho-vos nesse dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha mãe e senhora. Ali está o cerne, a essência. Renovar as promessas do batismo. Uma das coisas mais importantes na vida de um cristão é o batismo. Foi onde nós somos consagrados a Jesus pela primeira vez.
Foi onde nos entregaram a Jesus pela primeira vez. Foi onde o pecado original foi apagado de nós. O batismo, que às vezes a gente vê hoje em dia como uma festa, como uma escolha de padrinho, né? Abri um parênteses aqui, né? Às vezes família, a gente vê escolher padrinhos que nem vão na igreja, mas porque é uma pessoa boa, pessoa que a gente gosta, que quer estar próximo. E não entendemos a seriedade do batismo. E na consagração, a gente renova esse compromisso batismal. Faz essa renovação. Então a primeira coisa é reconhecer quem é. Gente do céu. Reconhecer quem é. A segunda coisa, renovar as promessas do batismo. E tem uma terceira coisa, que faz essa consagração perfeita. Porque ela faz de nós escravos. E a terceira coisa talvez seja a mais importante não, mas a mais assim... O maior desafio que a gente enfrenta. Porque na hora de renunciar ao mal, a gente renuncia. Na hora de reconhecer quem é Jesus, a gente reconhece. Mas essa terceira, para mim, é o maior desafio. Por quê? Quando eu me consagro a Jesus por Maria, como escravo de Nossa Senhora, eu abro mão de todos os meus bens. De todos os meus bens. Sejam eles materiais, espirituais, de tudo aquilo que eu tenho, até das minhas boas obras. Vamos supor, você faz caridade, às vezes, não faz? Não, fiz uma caridade e a gente faz para mim aumentar o meu lote no céu, né? Fui ontem numa missão, aí uma pessoa pediu uma ajuda para a comunidade e falou assim, gente, ajuda aqui para vocês poderem ter um espacinho no céu. E a gente faz isso, não faz? Nossa, eu vou aguentar essa cruz aqui, né? Às vezes aguenta alguém da nossa família e fala assim, não, eu vou aguentar essa cruz para ir para o céu. Né? Você pensa isso de vez em quando, não pensa? Então, quando eu me consagro a Nossa Senhora, a minha cruz, a minha caridade, não é minha mais. Eu não tenho direito algum sobre ela. É como se eu fizesse assim, eu vou fazer essa penitência, essa obra de caridade, pela conversão da minha mãe. Eu não tenho esse direito mais. Mas fala assim, não, mas peraí, eu não vou rezar mais. Você pode rezar. Mas as suas obras e os méritos que você tem das suas obras não são seus mais. São todos de Deus. Pelas mãos de Maria, ela entrega essas obras para Deus e para quem precisa. Por exemplo, vocês já ouviram falar de indulgência? Já ouviram falar de indulgência? Conhece o que é indulgência? Conhece? Quem não conhece, levanta a mão, vê se eu preciso explicar. Pode falar a verdade. O que é uma indulgência? É o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Quando eu morrer, eu posso ir para 3 lugares, certo? Para o céu, para o inferno e para o purgatório. Beleza. De repente, eu vou para o purgatório. O que a gente faz no purgatório? Porque o céu e o inferno não tem mais. O que a gente faz no purgatório? O purgatório é o momento da gente se purificar, né? Passar por um tempo de purificação para chegar ao céu. No céu só entra os perfeitos. Então o purgatório é um tempo de purificação. A igreja criou, desde muitos e muitos anos, até séculos atrás, uma coisa chamada indulgência. O que é? Eu vou oferecer uma indulgência para, por exemplo, meu pai já faleceu. Eu vou oferecer uma indulgência para ele ir para o céu. Por exemplo, ele está no purgatório, diminuir o tempo dele de purgatório. Ou, por exemplo, se ele está no purgatório, se é uma indulgência plenária, que a igreja chama, ele vai para o céu logo que eu ofereço essa indulgência para ele. Ah, como que faz isso? Tem várias formas. Por exemplo, na época dos fiéis defuntos, né, no dia dos mortos, lá no finados, 2 de novembro, se você for no cemitério, se você tivesse confessado, e se você se comungar naquele dia e rezar pelo Papa, você ganha uma indulgência plenária. Para você ou para quem você quiser que seja. É uma das formas. Por exemplo, tem várias. Por exemplo, tem... conforme o ano, por exemplo, teve um ano que tinha a Porta Santa. Não sei se vocês lembram desse ano, tinha a Porta Santa. Dia de Cristo Rei tem indulgência. Muitos dias tem indulgência. Se você souber o dia, você vai lá e consegue indulgência. Só que interessante, né? Por exemplo, eu tenho muitas pessoas da minha família que já faleceram. E faleceram depois de eu ter me tornado escravo de Nossa Senhora. Como escravo, eu não tenho direito de nenhuma indulgência que eu fizer. Eu faço, por exemplo, sempre na época de finados, eu gosto de fazer uma prática de indulgência. Mas a indulgência que eu recebo, que poderia ser para mim, ou poderia ser para quem eu amo,
eu não tenho direito sobre ela mais. É como se eu falasse assim, eu abro mão de tudo que eu tenho e dou para Deus, através de Maria. Então, é uma coisa que fala assim, mas isso pode ser ruim. Não, beleza, mais tarde alguém vai explicar o que a gente tem como recompensa, porque tem que ter uma recompensa nisso. Peraí, todo mundo que meu vai para o inferno, para o purgatório, e eu não tenho direito de salvar ninguém mais? Você não tem direito mais. Nenhum, nem sobre as suas boas obras. Nossa, eu fui lá e me dediquei, fui lá e aguentei aquela pessoa, fiquei numa cama doente, muito tempo, sofrendo, oferecendo esse sofrimento a Jesus, beleza. Mas tudo isso que você oferece, uma penitência, um sacrifício, uma boa obra, quando eu me torno consagrado, não é meu mais. Não me pertence mais. É de Maria para Jesus. Ela vai pegar. E o que ela vai fazer com isso? O que Nossa Senhora faz com a minha indulgência, por exemplo? Ela não precisa de indulgência. Nossa Senhora precisa de indulgência? Não. Ela vai oferecer para quem ela acha que precisa naquele momento. Eu vou dar para Nossa Senhora minha indulgência plenária, ela vai dar para alguém lá da China, que está precisando de uma indulgência. E eu não sei quem é. E claro, ela vai cuidar de quem eu preciso que cuide. Ela vai assumir as minhas coisas. Então essa é a terceira, necessidade que a gente tem que ter. De entender que nada é meu mais. Minha vida não é minha. E aí também não é só bens espirituais que eu estou dizendo, mas tudo. Quando eu me consagro a Nossa Senhora, eu ofereço para ela meu carro, minha casa, meu trabalho, as coisas que eu possuo. Tudo é dela. Para a glória de Deus. Tudo é dela para a glória de Deus. Aqui, fala assim, entrego-vos e consagro na qualidade de escravo, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas obras boas, passadas, presentes e futuras, deixando-vos direito pleno e inteiro de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção, a vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Isso a gente lê no dia que se consagra. Estas 3 coisas, reconhecer Jesus, renunciar ao mal, assumir os compromissos do batismo e abrir mão de tudo que eu tenho, são a composição de uma perfeita consagração. Agora, claro, a perfeita consagração só é válida e só é verdadeira porque o meio é Maria. Se o meio fosse outro, não adiantava. Você mesmo para falar, eu dou tudo para Jesus, beleza, mas o meio que é oferecido é a Virgem Maria. E ela é a perfeição e nos dá a perfeição disso. Agora, é claro, se o seu coração não deseja isso, não vale de nada fazer. Você, eu vou fazer minha consagração, eu vou ler o livro, eu vou rezar, mas dentro de mim não há essa disposição de ser um escravo, de ser uma escrava. E a palavra é essa. Hoje em dia tem muitas pessoas na igreja, na hierarquia, que falam que não pode usar esse termo escravo. Mas esse termo é de antigamente. Não, esse termo é o termo verdadeiro. Não tem outro termo. Aqui fala, como escravo, na qualidade de vosso escravo. É uma escravidão. Escravidão, nós não vivemos o tempo dela, mas nós conhecemos bem como é que funciona. Alguém é dono de mim. Alguém é dono de mim. Se não há essa disposição no meu coração, não adianta de nada fazer a consagração, porque ela não vai ser perfeita. É preciso haver uma disposição. É preciso haver um desejo, é preciso haver uma abertura para isso. E olha, meus irmãos, a consagração a Nossa Senhora, a escravidão a Nossa Senhora, para nos entregar a Jesus, é uma fábrica de santos. Uma fábrica de santos, para produzir santos. E aí, esse tem que ser o desejo do seu coração. O desejo de santidade, o desejo de querer ser santo. Porque no final, continuando lendo aqui, fala assim: quero que, dora em diante, como vosso verdadeiro escravo, buscar a vossa honra e obedecer em todas as coisas. O que nos faz santo é obedecer o que Deus nos pede. Viver o amor, renunciar ao mal, isso faz de nós santos. Portanto, eu faço uma pergunta para você. Queria que você respondesse aí no seu coração. Você tem desejo de ser todo de Deus, ao ponto de querer ser santo?
Fala assim, não, mas ser santo, o ponto de querer ser santo. Santo mesmo, santo de santidade, de entrar no céu direto, de deixar todo o mal, todas as coisas do mundo e querer amar acima de tudo. Você tem esse desejo no seu coração? Aí você pode estar dizendo para mim assim, mas é muito difícil. Eu não vou dar conta. É fácil? É ou não é? É fácil? Não é. É muito difícil? É. Mas existe o meio perfeito para nos levar até isso. A única coisa que Deus precisa é do seu coração aberto. A única matéria-prima que Deus precisa para que essa consagração seja realmente eficaz na sua vida é o desejo de ser todo de Deus, por meio de Maria, pelas mãos dela. Só isso que Deus precisa para te pegar e fazer de você uma pessoa santa. Aí você pode estar olhando para nós e falando assim, não, mas vocês são tudo consagrados, então vocês já são tudo santo. Não. Porque o dia que a gente estiver pronto para ser mais santo, aí a gente morre. Porque aí a gente tem que pedir a Deus essa graça. Senhor, quando eu chegar lá pertinho, que eu tiver risco mais assim, aí me leva. Enquanto a gente está nesse mundo, a gente está numa caminhada, numa luta, numa busca incessante. Agora, é fato. Precisa ter esse desejo no coração. Sem esse desejo mesmo de romper com o mundo para ser todo de Deus, de romper com o mal para ser todo de Deus, se não tiver esse desejo, essa consagração se torna só mais uma devoção religiosa. E olha, graças a Deus a igreja é cheia de devoção religiosa, a igreja católica. Mas, tem muita gente que fica só na devoção religiosa. É preciso sair da experiência religiosa e ter uma experiência concreta com Jesus Cristo. Senão não adianta de nada. Tem tanta gente que vive a vida inteira uma religião assim de devoção, de muita oração, de muito ali, mas se perguntar profundamente para aquela pessoa, ela ainda não conheceu Jesus Cristo de verdade. O desejo que você precisa ter para ser consagrado a Jesus por meio de Maria, para se tornar um escravo de Nossa Senhora, é um desejo de ser todo de Jesus, de se entregar a Ele e de deixar o mal, e de romper com o mundo. Para passar de uma experiência religiosa só de ler um livro e realmente se tornar algo concreto na sua vida. Algo concreto na sua vida. Nós vamos rezar um pouquinho agora, até porque o nosso tempo não é muito longo, daqui a pouco tem a missa. E Jesus vai vir numa adoração. Nós vamos trazer o Santíssimo Sacramento, porque o fim de tudo é Ele. A consagração do tratado da verdadeira devoção é uma consagração cristocêntrica. Jesus Cristo é o centro. Maria é o meio e Ele é o centro. Sem ela, nada acontece. Mas o fim é Ele. Maria é o caminho que eu vou andar para chegar no meu objetivo. E o objetivo é Jesus Cristo.